Boa noite, Marquinhos. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a Tudo todos. ótimo. Estamos aqui começando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante será o Marquinhos com o tema caridade, né? Isso. Vamos então cantar umas músicas aqui para a gente. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Fluir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Eu vou ver tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Agora vamos fazer a música de prece inicial. Todos fechem seus olhos. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim cresce. Como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Tanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, agora vamos começar a palestra com o Marquinhos, tema caridade e transformação íntima, né? Com Isso, vocês não, caridade. Marquinhos. Obrigado, Vanessa. Parabéns, Caridade. viu? Foi ótimo. Gravou. Boa noite, pessoal. A gente escolheu esse tema hoje, a ação da caridade e a transformação íntima, né?
foi proposital, porque o que a gente observa nesses períodos assim de incerteza, né? A gente tem visto muitas ações de caridade sendo feitas, né, em todas as regiões do mundo, né, de uma forma ampla, né. É um momento que as pessoas que se tocam, né, com o sofrimento do outro, ela procura de alguma forma ajudar. Então, por isso que a gente quis abordar e a gente vai aprofundar mais um pouquinho, porque a gente quer discutir o que esse aspecto da caridade mexe na transformação íntima de cada um. Por isso que ele é importante, né? Vamos lembrar lá há um tempo atrás, há 15, 20 anos da existência de cada um de nós, as pessoas caridosas que vocês lembram. Na mente de vocês, puxa aí, 1, 2, 3 segundos, aquelas pessoas que vocês lembram que fazia caridade. E também, para fazer uma provocação, a gente vai pedir para que vocês se lembrem daquelas pessoas que viviam e vivem sempre na ostentação. Então, nós temos aqui 2 exemplos, um que sempre foi para o caminho da caridade e outro que sempre vive nos mundos da ostentação. A gente tem esses 2 extremos, né? Então, fazer o bem, né, ele é muito mais amplo, né? Sem ostentação, porque ele é um grande mérito, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, certo? Se a gente pegar pessoas que a gente conhece, né, da literatura, se você pegar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, vamos pegar o Papa, por exemplo, são pessoas que desde que a gente se lembra da existência deles, são voltadas para as ações de caridade, né? Aquelas outras pessoas que eu pedi para chamar na memória, que sempre vivem no mundo da ostentação, elas estão caminhando noutra direção. Por isso que nós vamos tocar na questão da reforma íntima, né? Essas pessoas que, muitas vezes, a gente vai ter 2 exemplos de pessoas que praticam a caridade, né? Deixando esses exemplos dessas pessoas iluminadas que eu disse, né? Então, você tem também, no lado extremo, aquele que preza a aprovação dos homens, né? Veja para você ver. Quantos há que só fazem um benefício se o beneficiado divulgar de forma ampla, né? Ele manifesta as questões dele próprio de orgulho, né? Ele quer fazer aquele gesto de caridade para que a pessoa diga que ele doou aquele item, prestou aquele serviço, etc., né? Por vaidade, né? A verdadeira caridade, ela é destituída desses gestos de orgulho, da máscara desse orgulho, né? O verdadeiro gesto de caridade, ele esconde esse ato. Na verdade, ele faz com que aquele beneficiado nem perceba, na verdade, quem foi que doou aquele item, que fez aquele gesto de caridade, certo? Então, a caridade sem ostentação, ela vai ter um duplo mérito, né? Além da caridade material, ela demonstra naquele indivíduo as qualidades morais que ele tem. Ele é de um grau de elevação moral muito maior, né? E isso sim faz dele um ser caridoso de verdade, aquele que o Cristo sempre desejou que seja, né? Aquele que procura nesse gesto vaidade, ele ainda precisa caminhar um pouco para evoluir mais, para ficar destituído da máscara, da vaidade, da ostentação, certo? Então, por isso que eu vou chamar a atenção para uma questão. Toda vez que a gente lembra de caridade, a gente pensa o seguinte: eu preciso ter bens para eu doar, preciso ter dinheiro para comprar alguma coisa, né? Então, eu gosto sempre de lembrar de uma história de um mendigo lá de Uberaba, né? É um mendigo que pegava esmola nas casas das outras pessoas, né? E depois, muito tempo depois, eles foram descobrir. Alguém visitou a casa dele um belo dia, né? E viu que ele pegava o que era de consumo dele e aquilo que era excedente, ele separava e doava para algumas determinadas famílias que ele sabia que precisavam, extremamente necessitadas. Então, ele dava até mesmo aquilo que ele não tinha, né? Uma pessoa de elevação moral
muito grande, né? Então, e mesmo aquele que não tem nada, que ele não tem dinheiro nenhum, como é que ele vai fazer, né? Então, aí a gente entra na caridade moral, né? Caridade moral, o que é a caridade moral? Consiste em todos nós suportarmos uns aos outros, né? Veja aquela pessoa extremamente intolerante, rude, né? Que você não consegue ter acesso a essa pessoa com facilidade. Ela está sempre exaltada, né? Está sempre de mau humor, né? E é difícil você ter acesso a essa pessoa, né? O que acontece quando você vai chegar até uma pessoa dessa? E aí essa pessoa age de forma rude com você, né? Se você rebate da mesma forma, você está agindo da mesma forma que ela, certo? Agora, né? Há um grande mérito em saber calar, fazer-se surdo. Esse é o momento de caridade moral, entendeu? Caridade moral é você entender que o outro é diferente de você e que momentaneamente pode ser que ele não esteja em condições de dar aquilo que seria um bom dia, né? Fazer um afago, dar um abraço, e pode ser que ele nem saiba, né? Todo ser dá aquilo que ele de fato tem de verdade na sua essência. Pode ser que ele nunca tenha aprendido e que ele esteja hoje nesse mundo aqui de provas exatamente para aprender isso. Essa é a grande prova que ele tem que passar. Então, o gesto de caridade moral é eu saber entender o outro, eu perceber essas questões do outro e muitas vezes fazer de surdo mesmo, saber calar, né? Fazer de surdo quando uma palavra irônica, por exemplo, escapa da boca daquele que é acostumado com zombaria, aquela pessoa irônica que sempre gosta de debochar do outro, né? É muito comum no ambiente de trabalho, no meio social, né? Pessoas assim, extremamente orgulhosas, né? E você faz o quê? Se faz de surdo, entende aquele momento dele, entende que ele, naquele momento, não tem condições, né? Isso é um gesto de caridade moral. Então, não se incomodar com as faltas alheias é um gesto de caridade moral, certo? Então, aí a gente pergunta para todo mundo, né? Como é que eu faço para mudar? Né? Porque todos um dia vão evoluir. Deus dá a mesma oportunidade para o malfeitor, para o benfeitor, para todo mundo. Nós somos todos iguais aqui nesse mundo, né? Então, é preciso que a gente entenda que eu preciso caminhar na direção da minha evolução. Em qualquer estágio que eu esteja na minha existência atual, eu tenho que caminhar, né? Então, onde que eu vou chegar? Como é que eu vou fazer para chegar? Eu preciso voltar todas as minhas atenções não para o externo. Eu preciso investigar as causas no meu íntimo. É ali que eu vou encontrar todas as minhas questões que eu preciso trabalhar, né? Então, eu preciso dialogar com o meu fantasma íntimo, com o meu problema íntimo. O que é isso? Isso é a oportunidade. Deus nos dá essa grande oportunidade. E por que muitos não se voltam para si mesmo, né? Ele passa a viver o mundo externo, ele vai para as mídias sociais, ele vai para as sensações mundanas, né? E ele fica nesse ciclo, passa a vida inteira vivendo de fato nesses sentimentos que são manifestações do ego, da vontade que ele tem, e ele usa isso exatamente para não olhar para si mesmo. Ele se esconde de si mesmo, certo? Então, uma forma que eu tenho de encontrar as minhas questões íntimas eu posso buscar várias formas, mas se, por exemplo, eu tiver a prática da meditação. Meditação, né, a palavra ação que está no final dessa palavra, indica que é preciso que você tenha vontade de agir. Se você não tem vontade de agir, você nunca para pensar em si mesmo, né? Então a pessoa, como é que ela vive? Ela vive num ritmo que a gente chama de automatismo. Ela acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Ela vive dessa forma. Então ela nunca vai ter tempo para parar para enxergar suas questões íntimas, né?
Então, sem essa claridade interior que eu preciso buscar, né, para enfrentar os meus desafios, né, eu transfiro isso de forma automática para todas as coisas, né? Por isso que a gente fala que a gente acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Por quê? Porque eu estou buscando estímulos externos para esconder o meu fantasma íntimo. Então, aquela pessoa, ela vai se envolver, né? Ela acorda cedo e ela lê 15, 20, 30 jornais, ela entra em todas as mídias sociais, ela fica o dia todo envolvida com o externo, nunca com o íntimo, né? Por quê? Pode ser que a incomode. Encontrar o seu fantasma íntimo, aquela dor, aquele trauma lá do passado, isso dói. Dói muito, então, mas eu preciso, em algum momento da minha existência, eu vou ter que parar um dia e vou ter que enfrentar. Se eu não enfrentar nessa encarnação, eu vou enfrentar na outra e assim por diante. No momento do despertar para essas questões íntimas, eu vou ter que encarar isso. Então, quanto antes, é melhor que eu faça esse movimento. Por isso que existe a palavra ação. Eu preciso agir. Eu preciso entender esse movimento e que ele está no meu íntimo. Ele não está nas coisas externas. Ele não está no mundo das sensações. Ele não está no mundo das viagens, da riqueza, de tudo. É por isso que você vê, muitas vezes, uma pessoa que eu chamei a atenção lá no início, né? O mundo das ostentações, né? Ele parece que tem tudo, mas suicidou, né? Porque ele estava buscando as sensações do ego dele, da vaidade dele. Ele nunca parou para olhar para si mesmo, para olhar para suas questões íntimas. Achava que ele ia encontrar isso no mundo externo, no mundo das sensações, né? E esquece de olhar para dentro. Estava ali pertinho, tão fácil, né? E ao mesmo tempo muito difícil. Que é o maior desafio que a gente tem na vida é olhar para dentro de si mesmo e encontrar esse fantasma íntimo nosso, essa nossa sombra, esse desafio, esse nosso crescer individualmente. Isso também causa muita dor, né? E você muitas vezes não tem condições de fazer isso em 2 dias, 2 semanas. Tem pessoas extremamente ansiosas, né, que acham que vão resolver todos os problemas existenciais dessa encarnação em algumas semanas, em alguns meses, né? Isso muitas vezes é um processo de uma vida inteira, de toda a sua existência que você vai ter que todo dia encontrar com as suas questões íntimas, entender, ter muita resiliência, trabalhar isso contigo, né? E fazer com que o seu universo de sensações, o seu universo de manifestações de caridade, das coisas boas que você faz, você vai mudando isso ao longo da vida, vai saindo daquela situação, né, do seu mundo de sensações e passa a voltar para o seu mundo íntimo. Quando eu consigo encontrar comigo mesmo nesse mundo íntimo e eu paro de pensar nesse mundo externo de sensações, aí eu consigo enxergar o outro. Eu consigo entender que aquele outro é importante, que ele é um irmão meu, é uma criatura divina, que nós estamos caminhando juntos nessa encarnação e que eu preciso ajudar ele. Aí eu posso ajudá-lo sem vaidade, sem manifestar orgulho, né? Eu posso ter condições de fazer um gesto de caridade, né, para que ele cresça, sem usar ele como bandeira para o meu ego. Eu não posso fazer isso. Aí eu estou sendo uma criatura que está usando esse outro para benefício próprio, para o meu ego, para a minha vaidade, certo? Então, por isso que o autoconhecimento ele é importante, né? Eu assumir esse fantasma íntimo e sempre encarar isso como oportunidade. Deus dá para todos nós essa oportunidade. Eu tenho que sempre me lembrar disso. Nós nascemos aqui nesse mundo com todas as mazelas que a gente tem e é esse o nosso espinho, é o nosso crescer. Enquanto eu não ralar aqui nos problemas que eu preciso enfrentar, eu não consigo entender a forma de sair deles. E é por isso que a pessoa, num momento de ansiedade, ela não consegue enfrentar aquela situação. Ela fica perdida.
mas está ali exatamente naquela coisa que a incomoda, a razão dos problemas que ela precisa enfrentar. Aí ela precisa dar um passo adiante, ela precisa agir, entende? E a gente sempre reforça sobre a meditação, né? Porque ela abre lugar para eu agir. Quando eu saio desse mundo de sensações, eu amplio toda a minha mente, né? Eu dou espaço, eu abro espaço na minha mente para que eu perceba outras situações comigo. É por isso que eu enxergo os problemas. As pessoas que têm o hábito de se recolher, ou meditar, ou rezar, ou fazer uma oração, silenciar numa música, né? Elas abrem espaço da sua mente para que elas possam resolver essas questões, né? Então ela tem mais vontade, ela abre caminho para ela mesma, certo? Então esse caminho que a gente chama de movimentação de recurso útil, né? Para quem utiliza. Isso tem reflexo diretamente nas pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que vão praticando esses gestos consigo mesma e elas vão melhorando toda essa sua psicosfera, isso reflete nas outras pessoas. Diretamente, ela reflete no convívio com as outras pessoas. Ela não vai ser mais aquela pessoa que fica debochando de todo mundo, né? Ela vai entender que o outro é diferente dela, ela vai aceitar mais o outro. Então, as pessoas que estão à volta dessa pessoa que está crescendo, melhorando no seu íntimo, elas também vão se beneficiar. Vai chegar um momento que elas vão perguntar, mas o que está acontecendo com você? Né? Eu te vejo de outra forma. E ela, nesse momento, ela percebe que essas pessoas estão crescendo e elas crescem juntas, né? Então, esse espaço íntimo, ele se expande e alcança o próximo. Isso que é importante. Melhorar essa convivência íntima sua movimenta todas as pessoas que estão à sua volta, né? Então, o homem que se faz tolerante é porque ele se autodescobre, né? Então, as suas atitudes, elas se tornam ações de benevolência e beneficência. Por isso que, nesse momento, ele já consegue ser mais caridoso, mais afável, mais amigo, né? Mais companheiro. Ele vai se preenchendo de ações que o beneficiam próprio, certo? Então, uma da diferença que tem, por exemplo, uma pessoa que busca resolver essas questões no seu íntimo, ela passa a ser uma pessoa, né, de atitude mental mais certeira, né? Ela diante de algum problema que ela enfrenta, porque todos nós enfrentamos problemas. Agora, aquela pessoa que não se descobre e que ela é uma pessoa extremamente irritada, extremamente ansiosa com tudo, né? Ela está extremamente insatisfeita com tudo, ou seja, ela está buscando as suas sensações no externo. Diante de um problema da vida, ela fica em desespero. Ela entra em desespero, né? Aquela pessoa que está intimamente ligada às suas questões, né? Ao seu íntimo, às suas questões, aos seus fantasmas, ela já lida com o seu silêncio, ela não age em desespero. Ela sabe que ela precisa ter resiliência consigo mesma, ela sabe que ela precisa ter resiliência com todos os problemas da vida, né? Esse momento que a gente está vivendo, que todo mundo fica preocupado, perturbado, né? É um momento que é extremamente importante esse contato com o nosso íntimo, né? Do ponto de vista da providência divina, né? Já foi avisado através das mensagens mediúnicas, né? Que a providência divina entendeu que a Terra, nesse momento, precisava disso, né? E que num momento futuro, nós vamos entender por que isso está acontecendo agora, né? Porque tudo está parado, tudo está parado. Todas as pessoas, nesse momento, estão voltadas para si mesmo, né? Elas estão voltadas para o seu íntimo. Então, elas estão dialogando mais com as suas questões íntimas, né? Por que isso? Né? É uma necessidade. Eu preciso entender que o mundo caminhava para aquele mundo de sensações. Estava uma roda,
né, maluca de todo mundo ter sensações extremas, né? Isso ia levar esse planeta a consequências inimagináveis. Agora para, né? E aí a gente sempre leva uma mensagem de consolação, né, de apoio, porque nos perguntam assim, mas e essas pessoas que estão partindo desse mundo nesse momento, né? Todas as pessoas que partem desse mundo num momento desse de grande transição, de grande transformação que nós estamos passando, são todos heróis. Eles são preparados para encarnar nesses momentos de pandemia, de guerra, né? Para quê? Para que onde há esse desencarne em grande quantidade, né, as pessoas partem para o mundo espiritual e são recebidas, né, com grande louvor, como heroína, como heróis, né? Eles estão permitindo que a humanidade, né, passe por esse momento de transição. E o que acontece? Eles pediram para encarnar nesse momento. Na hora de receber a missão de encarnação na Terra, né, eles falaram, não, eu quero participar desse momento. Eu quero estar presente nesse momento de transição, certo? Então, a mensagem de conforto é que, para todas as famílias que têm pessoas em situação muito difícil, né, elas estão participando desse momento de transição pelo qual a gente está passando, né? E a gente reza para que todos, né, consigam cumprir a missão que cada um determinou para si mesmo aqui nesse mundo. Então, voltando um pouquinho, né, lá naquele assunto da reforma íntima, né, que é preciso ter paciência conosco para não agir em desespero, certo? E a grande missão que todos nós temos aqui nesse mundo, né, é dar conta de você mesmo. Essa é a grande missão. Muitos pensam, né, que vão ser, por exemplo, o salvador, eu vou ser um super-herói que vou salvar a humanidade, que eu vou promover a melhoria de certas coisas. A maior missão que Deus deu para cada um de nós é melhorar a si mesmo. Essa é a sua missão, é a minha missão, é a missão de todos nós. Enquanto eu estiver focado em mim, eu consigo ajudar o meu próximo, porque eu estou crescendo, né? E essa é a nossa missão. E eu preciso saber conviver com as dúvidas, eu preciso saber que elas surgem em momentos incertos, né? Eu preciso agir, eu preciso seguir, eu preciso voltar. Todo esse momento externo, eu preciso abandonar o mundo das sensações, eu preciso me distanciar mais do mundo do ego, né? Para permitir que o meu íntimo se manifeste, né? E eu só consigo fazer isso se eu me desligar um pouco, se eu parar e voltar para mim, né? Voltar para as minhas questões, encontrar os meus fantasmas íntimos e conversar com eles, sentar do lado deles aqui, né? Encarar, porque eles fazem parte da nossa história. Todos os nossos problemas, as nossas angústias, a gente carrega para sempre, né? E vai carregar. Cabe a cada um fazer disso, né? Uma marca profunda de crescimento, né? Ou então ficar estacionado, certo? Ok? Eu vou encerrar por aqui, ok, Vanessa? Agradecer a presença de todos vocês, né? Que vocês possam ter um restante de noite abençoado, que Deus possa trazer muita luz para vocês, né? Eu espero que a gente possa ter esclarecido muitas questões. Amanhã a gente também, às 19 horas, a gente tem mais um assunto que a gente vai debater, né, às 19 horas, quem puder voltar aqui. E na quinta-feira é um bate-papo de pergunta e respostas, então fica mais interativo. As perguntas e dúvidas que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para nós e a gente vai esclarecer todas na quinta-feira, tá? Obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus. Vanessa. Oi. Obrigada, Marquinhos. Parabéns, viu? Foi muito esclarecedor a sua palestra.
Obrigado. Lembrando que amanhã, quando vocês forem assistir a aula de psicoeducação, lembra de pegar uma água para fluidificar, uma garrafinha de água. Todo mundo pode fazer isso e assistir também. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite a todos, então. Esperamos vocês amanhã, quarta-feira, às 19 horas, para a nossa aula de psicoeducação. Boa noite a todos.